Amados irmãos em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Estamos há 2 semanas de começar a Quaresma, que é um tempo de meditação, de recolhimento e de principalmente nós voltarmos ao primeiro amor. E nesta 4ª semana do tempo comum, nessa nossa segunda-feira, dia 1º de fevereiro, é uma alegria imensa que nós temos em nossos corações, e o Senhor vem nos alertarmos para nós não deixarmos a peteca cair, para que nós não deixarmos para a fé cair, que nós não fraquejamos na fé. E se nós tivermos a oportunidade de podermos pegar a Bíblia na carta de São Tiago, no capítulo 1, no versículo 21 ao 25, São Tiago vem nos alertar, vem nos exaltar, vem nos levarmos para que nós não fraquejarmos, para que nós não deixamos a peteca cair. E ele nos ensina no modo na qual nós podemos estar mais vivos, mais alegres, mais atentos, mais fervorosos, mais amigos de Cristo, mais amoroso, com mais compreensão e sabedoria. No versículo 21, vem dizer que por isso deixem de lado qualquer imundície e sinal de malícia e recebam com docilidade a palavra que lhe foi plantada no coração e que pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte, iludindo a si mesmo. Quem ouve a palavra e não a põe em prática é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Observa a si mesmo, depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continue firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará a felicidade no que faz. Essa é a exortação que São Tiago vem dizer para nós, para que nós não deixamos a fé cair. Para isso, nós não enchemos os nossos corações com porcaria. Por isso que ele pede para nós sairmos, tirar essas imundícies, tirar essas malícias que se encontram dentro do nosso coração. E nós, ao recebermos a palavra de Deus, que recebemos com docilidade, com amor, com carinho, que ela está irradiada no nosso coração. E simplesmente essa imundícia, essa malícia, são areias colocadas em cima dessa palavra. São areias que é colocada e que tenta camuflar a palavra que se encontra dentro de nosso coração. E nós queremos dizer que nós temos que limpar, tirar essa sujeira que se encontra na palavra, para que então nós possamos não nos iludir a nós mesmos com as facilidades que o mundo oferece, com as malícias, mas nós escutarmos a palavra de Deus e permanecermos firmes no propósito de sempre nos alimentarmos, para que assim possamos sempre ter a nossa fé viva, vivificante, sempre esperta, sempre olhando para que possamos sempre estar no caminho de Cristo. E assim, meus queridos, que nós não ficamos distraídos com as falsas imagens, mas que possamos encontrar a felicidade que se encontra irradiada ou que se encontra dentro da palavra de nosso Senhor. E assim possamos analisar e meditar sobre as palavras que o Senhor vem dizer para nós nesse dia de hoje. E neste momento possamos então colocar os nossos corações, nossa vida, nosso ser nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje pedimos por intercessão de Santa Teresa de Calcutá,
que nós possamos, por meio dela, também conseguir os nossos objetivos. E se em caso você deseja fazer algum pedido, deseja pedir algo pela intercessão de Santa Teresa de Calcutá, assim possamos também fazer nesse dia de hoje. Santa Teresa de Calcutá, tu permitiste o sedento amor de Jesus na cruz, tornar-se uma chama viva dentro de ti. Chegastes a ser luz no seu amor para todos. Obtém do coração de Jesus. Neste momento, faça o seu pedido. Façamos aqui os nossos pedidos. Ensina-nos a deixar Jesus penetrar e possuir tudo o nosso ser, tão completamente que a nossa vida também possa irradiar a luz e o amor de Cristo para os outros. Assim vos pedimos, em nome de Jesus. Amém. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram esquartejados ou recusaram resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes, as prisões. Foram apedrejados, foram cerrados ou morreram a golpes de espada. Levaram vida errante, vestido com pele de carneiro ou pelos de cabra. Oprimidos e atribulados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não obtiveram a realização da promessa, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso, não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 30. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aquele que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Na proteção de vossa face, os defendeis bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Seja bendito, ó Senhor Deus, que me mostrou seu grande amor numa cidade protegida. Eu que dizia quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor. Vejo agora que ouviste minha súplica, quando a vós eu elevei o meu clamor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região de Cesareno. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algumas correntes, mas ele arrebentava e as correntes quebravam e as algemas. Ninguém era capaz de detê-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos, pelos montes, gritando, ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: "Quem tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentastes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: "Então, mandai-nos para os porcos, para que entramos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram que havia acontecido que o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus. Anuncia-lhe tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos de Cristo, seja bem-vindo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja mais uma vez bem-vindo a essa nossa liturgia diária em família, nessa segunda-feira. Hoje a nossa reflexão é sobre a primeira leitura, que vem nos dizer que São Paulo ele deseja animar todos nós que vacilam na fé. Sim, verdade. Pode olharmos, olha se nós não vacilamos na fé. Observa ao nosso redor. Observa a nossa vida, observa se nós não vacilamos. Toda vez que nós temos a palavra de Deus e não praticamos, nós vacilamos.
São Paulo faz uma lista tão grande neste momento de pessoas que estão diante de nós, que pessoas que nós escutamos falar sobre as histórias, uma longa série de heróis. Então podemos dizer, qual é o seu herói favorito? Qual é o nosso herói favorito? Pensa num herói. Mas São Paulo está falando aqui dos heróis da fé, não dos heróis dos cartoons ou dos heróis de fantasia, como Superman, Batman, Homem-Aranha, ou Homem de Ferro, Mulher Maravilha, Batman, ou outros heróis em quadrinhos. Não é desse estilo falsos de heróis que aqui está falando para nós, mas são heróis da fé, como Gedeão, Baraque, Sansão, Jefeté, Samuel, o rei Davi, Daniel nas covas dos leões, dos 3 jovens lançados na fornalha ardente, Elias, Eliseu e quantos outros heróis da fé. São Paulo ainda continua a dizer, sem outras pessoas, sem lhe dizer o nome, mas apresenta outras séries de homens e mulheres que sofreram perseguições, que foram martirizados. Entre alguns, a gente podemos dizer como Eliezer, como a mãe dos Macabeus e seus filhos. Podemos também dizer do profeta Zacarias, do profeta Jeremias, Elias e tantos outros que vêm na Bíblia, vêm falar para nós. Deus não deixou sem recompensa os testemunhos, os esforços e a confiança de todos estes heróis, estes profetas, estes santos, estes mártires. O seu testemunho tem tanto e grande valor quanto não chegarem a ver cumprir a promessa. Quantas pessoas desses heróis que morreram sem ver a promessa sendo realizada na vida das pessoas na qual ele pediu a Deus, na qual ele implorou a Deus a misericórdia sobre o povo. A quantos não vieram essa promessa a ser cumprida? Mas o seu exemplo é estimulante para nós que nós devemos continuar a falar da fé, que continuamos a dar testemunho da fé, que nós não calamos a nossa boca, que não deixamos entulhos penetrar e retirar a nossa fé, retirar o nosso coração de Cristo. Hoje, apresenta-nos, se a gente olharmos as leituras, tanto na primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, a gente vai observar que se mostra-se 2 quadros grandes, mas opostos, que podemos intitular da seguinte forma: de um lado, a vitória da fé, e do outro lado, a derrota da fé. Mas, pela fé, os juízes, os profetas, Davi, fizeram grandes coisas e alcançaram grandes vitórias. Conquistaram reinos, exerceram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, mas também pela fé, outros sofreram derrotas.
Mas nós temos que lembrar aqui que a derrota na fé, ela não significa essa derrota do fracasso, essa derrota de não conquistar nada, essa derrota do sucesso, essa derrota da mundana, ou menos admiráveis, essa derrota da falsa justiça e tantas outras derrotas que aí se encontram. Ela significa que o fruto dessa derrota é a salvação. Mas como assim não podemos olhar como que a derrota nos leva à salvação? Se observarmos os 3 jovens caídos na fornalha de fogo, ali o rei pedia para eles negarem a fé. Eles simplesmente pulavam, eles cantavam, eles louvavam, glorificavam, bendiziam a Deus. Quanto mais o fogo era cheio, mais eles gritavam em louvor a Deus. Eles cantavam em adoração a Deus. Mas isso significa uma derrota para olharmos para os olhares humanos, é uma derrota, mas não para Deus. Para Deus a vitória. Eles venceram. Eles venceram. A derrota mundana é nos olhos humanos. Mas a derrota de Deus significa salvação, porque se manifesta uma fé mais forte, uma fé que não se deixou dominar pelas situações e acontecimentos diversos, nem aceitou a apostasia para alcançar a vitória. Quantas pessoas que estão em sofrimento largam a fé e aceitam pagamentos extras, aceitam medicamento extra para que possa aliviar a dor, mas renegam a fé. Um simples ditado: olha, eu te entrego esse medicamento, mas você tem que renegar sua fé. Muitas vezes as pessoas preferem tomar um medicamento para não sentir dor, mas prefiram renegar a fé. É esse no sentido que vem dizer para nós que eles não aceitaram a apostasia para alcançar a vitória. Se olharmos também Jesus ele também se enquadra nesses dois aspectos, a vitória e a derrota. Jesus que realiza milagres. Olha quantos milagres que Jesus realizou. Ele suscita a admiração do povo, da multidão. Isso é vitória, não é? A derrota de Jesus podemos então aqui colocarmos como Jesus na paixão, condenado, torturado, carregando a cruz, sendo humilhado, crucificado e morto. Isto, aos olhos humanos, é derrota. Mas para Deus a salvação, que é aí que vem de nós, essa salvação, esse alívio que o Senhor nos dá para nós após. O exemplo dos nossos antepassados na fé, especialmente o exemplo de Jesus, ele é onde estimular a nossa fragilidade no caminho da fé. Também ele tenta tantas vezes marcados por vitórias e derrotas. Talvez tenhamos encontrado o Senhor numa experiência que certo dia mudou a nossa vida. Ou talvez o tenhamos acolhido depois de um evento, ou de nós ter participado de um congresso, de uma palestra, de escutar a palavra de Deus, de escutar aqui o canal da Comunidade Católica Brasileira de Worcester. E assim nesse momento, nós passamos então a levar a sério a vida com Cristo. A fé então permitiu-nos certamente
uma renúncia, que no primeiro momento correspondemos com generosidade e alegria, mas não é fácil perseverar e testemunhar Cristo num contexto do paganismo, no contexto desse mundialismo, num contexto desse socialismo que nos leva a lugar nenhum, num contexto tradicionalista ligado aos costumes e às tradições que esvazia as almas. Pouco a pouco, o nosso entusiasmo acaba se enfraquecendo, as incompreensões acabam nos ferindo, acabamos nós sendo isolados, descorajados, corremos risco de nos encontrarmos um pouco convencido e nada convincente. Mas a fé deve ser continuamente reavivada, todo santo dia, como uma pequena chama que frequentemente havemos de aproximarmos do Espírito Santo de Deus para manter ardente e luminosa. Precisamos de fazer memórias de tantos irmãos e irmãs que deram um esplêndido testemunho de perseverança. Olha os santos, olha os beatos, olha os padres fervorosos e viventes na fé, que nos transmite uma verdadeira chama da fé, porque possamos olharmos os livros, lermos os livros, Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, Santo Padre Pio, Santa Teresa de Calcutá, Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Teresa de Ávila, Santa Catarina de Siena. Olha quantos santos que vêm nos dar para nós o exemplo de vivermos na fé. Precisamos permanecer neste caminho. Precisamos da testemunha e da perseverança que nos transmite essa fé, para que possamos mais e mais voltarmos ao primeiro amor, aumentar a chama do fogo da fé em nossa alma, em nossos corações, a circunstância para que nosso encontro com Cristo e permanecemos na sua presença, uma memória graça, uma memória de grande graças, que seja, mesmo que seja no passado, mas que se encontra hoje nessa visão futura, nessa visão presente, que nos espera de mãos abertas, de braços esticados a nos esperar. O Senhor, o Pai amado, Ele conhecendo as nossas fraquezas, Ele também deseja que nós sejamos missionários neste mundo. Se você tem um desejo de ser missionário, corre atrás, seja um. Porque o próprio Cristo nos apoia, Ele nos incentiva, Ele que nos faz alcançar essas promessas e fazer grandes testemunhas, para que assim possamos levar mais e mais a chama da fé para as outras pessoas que estão caídas, que estão deprimidas, que não conseguem mais levantar os olhos, não conseguem mais ver a luz de Cristo. A nossa vida, sim, ela é marcada por vitórias que nos consolam e também por derrotas que nos deixam muitas vezes desolados, pois não há razão para vacilar na fidelidade a Cristo, apesar das perseguições, apesar das saudades dos nossos entes queridos que faleceram, a saudade dos ritos, a saudade da nossa vida, a fortaleza que nos mostra no Antigo Testamento, a fortaleza que nos mostra nos heróis, deve ser como estímulo para nós. Dessa forma, poderemos compreender que a estranheza e rejeição deste mundo em relação aos heróis do passado é condição normal de quem quer efetivamente aderir a Jesus Cristo, estar na presença íntima com Deus. A graça recebida em Cristo nos basta para que
também nós nos tornamos gigante na fé, uma vez que será maior do que dos antigos, ou melhor, podemos dizer que será maior do que os heróis. De fato, em Jesus já se cumpriram a promessa de Deus. Por isso, temos que buscar, temos que pedir, temos que clamar a presença do Espírito Santo para que saibamos aproveitar, desfrutar das vitórias e aprender com as derrotas. As coisas positivas fazem-nos ver a fecundidade da fé, mas sabemos que elas são coisas terrestres e que havemos de ir além dessas coisas. Porém, as coisas negativas, elas ajudam-nos a voltar os nossos olhares para o céu e a procurar os verdadeiros valores espirituais que se encontram em Cristo. Assim, estaremos unidos no mistério de Deus, no mistério de Jesus Cristo. E com Ele e com Cristo, alcançaremos a vitória sobre este mundo. Queridos amados em Cristo, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.